Que Deus possa abençoar cada irmão aqui presente. As visitas possam se sentir bem em nosso meio. Que Deus abençoe, irmão Juan, pelo louvor que você dedicou ao nosso Deus nesta noite, irmão. Continua sempre assim, né, cantando para louvar o nome do Senhor. Gostaria de chamar aqui o irmão Adriano, né? Ele é da Igreja Central de São Miguel Paulista. Ele é o mensageiro de Deus nesta noite. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus esteja com você nessa pregação. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite mais uma vez, né? Realmente eu sou de São Miguel Paulista. Olha só, tem um negócio interessante aqui dessa igreja. Antes dessa igreja, aliás, já tinha aqui um grupo. E eu morava lá na zona oeste, morava lá no Butantã. E eu estava conhecendo a igreja, eu não era adventista. E aí me mudei aqui para a Rua dos Igarapés, embaixo. Aí, vamos procurar uma igreja. E ele falou, aqui no IP tem uma igreja. E eu saí para procurar a igreja do IP. E eu acho que eu devo ter passado aqui na porta. Eu sei que eu fui parar lá no Itaim Paulista. E aí fiquei membro de Itaim Paulista por 10 anos. Eu sou quase membro do IP, né? Mas que bom que eu estou aqui. O meu nome é Adriano, sou de São Miguel. Sempre trabalhei no acionato. Mas Deus me chamou para a igreja com uma função específica de salvar almas, né? E eu aceitei o chamado do Senhor, naquilo que me é possível. E eu, no ano 2000, ano que eu me batizei, o pastor Henry Feiraben estava fazendo uma conferência lá como é o nome da igreja lá que ele estava fazendo? Além do ano 2000, aqui na Zona Leste, Formosa. E aí eu não era batizado, eu tinha tomado 3 estudos bíblicos, e eu vi na televisão eu fui convidado pelo irmão para assistir a conferência da igreja, e eu falei, eu vou lá amanhã. Estava trabalhando, saí de férias e fui para a igreja. E quando cheguei lá, teve a programação inteira, e eu falei assim, olha, e aí o pastor Henry Farai falou assim, olha, eu gostaria de conversar com a equipe missionária depois do culto, vocês por favor fiquem para a gente conversar. E eu lá na igreja estava, lá na igreja fiquei para conversar com ele. Eu não era evangelista, né? Eu estava chegando, eu precisava me batizar. E aí eu fiquei ali, voluntários aqui para trabalhar com a gente. Falei, olha, eu estou de férias e eu vou ficar aí ajudando vocês esse mês. Era o Luizinho, né, que estava fazendo a equipe do Ministério Pessoal lá, evangelista, que é o pastor Luiz Gonçalves. E aí você vai, oi irmão, que bom. E começaram a me chamar de irmão sem saber se eu era ou não. Aí fui, e naquele mês, eu lembro que eu aprendi a dar estudos, como é que eu posso dizer? Eu aprendi a dar estudos bíblicos, aprendi a ser adventista dando estudo bíblico. Porque quando eu me batizei, junto no tanque que eu estava, tinha 32 pessoas que eu dei estudos bíblicos. Eu me batizei nesse dia, né? Deus me chamou para isso, né? Ele me chamou para uma função específica, né? Sempre trabalhei nessa área. Lá em São Miguel agora eu faço direito e muito corrido. E aí eu falei, olha, eu não tenho como estar na igreja todos os cultos, porque domingo também tem para quem estuda direito, domingo, e quem é casado, você tem que arrumar um tempo para fazer as coisas. Eu falei, olha, às vezes eu não vou ter tempo de ir no domingo, nas quartas-feiras não vou poder mesmo, que tem aula, então eu vou deixar o acionato. Aí estava tranquilinho até outro dia desse, até recebi a visita do pastor, olha, você vai nos ajudar aí no ministério pessoal, né? Eu fico feliz, né? É uma responsabilidade, né? Mas fico feliz, né? Porque foi para isso que Deus me chamou. E pela honra e pela glória do nome de Deus, eu parei de contar quantas pessoas eu dei estudos bíblicos, mas já tinha passado de 1000. Eu não paro. Na faculdade onde eu estudo, 2 professores já são adventistas, dos meus professores, que são vários, dos meus colegas da primeira turma, né? Quem não estuda sexta-feira se atrasa um pouco. Da minha primeira turma, 12 se batizaram. Da minha segunda turma, eu estou com 8 estudos. Eu não paro. No meu trabalho, também não paro, né?
Eu acho que no meu trabalho, um dia desse meu patrão falou assim, daqui a pouco só vai ter adventista nesse lugar aqui, não sei o que vou fazer, não sei o que eu vou fazer se eu precisar trabalhar no sábado. Eu falei, não vai precisar. Você ganha tanto dinheiro durante a semana que no sábado você não vai nem olhar para isso. E é de Deus, né? E a gente faz um bom trabalho lá também. Porque eu fui chamado com um fim específico, com os meus defeitos, né? Precisando melhorar cada dia. E Deus me chamou para isso, e eu aceitei e dou graças a Deus. Não sei se vou ver Jesus voltar na minha geração, né? Eu confesso para vocês que eu já fui mais otimista com a volta de Jesus na minha geração. Mas às vezes eu me desanimo quando eu vejo às vezes a igreja tão desanimada, né? E aí eu me pergunto, Senhor, será que tu vai vir na minha geração? E eu descobri que pode ser que ele não venha na minha geração, mas eu só tenho a minha vida para esperar ele voltar, e eu quero fazer o melhor na minha vida para que ele volte. Uma coisa é certa, eu vou ver ele voltar, porque no ressoar da primeira trombeta eu vou levantar. Se eu estiver vivo, eu vou ver os anjos descendo do céu, né? Hoje eu sou assim, né? Eu nunca prego 2 vezes o mesmo sermão. É uma coisa minha, nunca. Mas aí eu descobri uma coisa, que profecia você não pode mudar, não é? Você vai mudar o quê? Profecia. Profecia é profecia, você vai mudar a profecia? E aí eu comecei a pregar sobre profecia em alguns lugares aí, e realmente você prega mais de uma vez sobre profecia, né? Como a gente não tem uma série aqui, eu vou pregar hoje vou falar, né, sobre o Armagedon. É um tema bastante simples, nós tivemos até a lição de escola sabatina que trata sobre o tema, mas eu sinto que às vezes causa algumas controvérsias, principalmente no meio adventista. Vocês sabiam disso? Às vezes no meio adventista esse tema causa algumas, mas é um tema gostoso de se tratar. E como todo tema bíblico e tudo que vem da palavra de Deus, eu gostaria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, te agradecer pelo dom da vida. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que o Senhor use esse mísero vaso de barro, cheio de defeitos, mas que o que sair daqui seja, Senhor, a tua palavra, e que possamos sair daqui reavivados por ela, vencendo para vencer. Abençoa aqueles que vieram aqui essa noite, conceda uma bênção especial a cada um deles, Senhor. Completa em nós aquilo que é incompleto, e aceita a nossa adoração, nosso louvor. Fala conosco essa noite, que o teu Espírito Santo possa vir, que ele tenha acesso irrestrito, que ele possa esquadriar o nosso coração, a nossa mente, e que as hostes malignas sejam afastadas daqui, e que aqui nós possamos, Senhor, ter um encontro real contigo. Mais uma vez, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título desse estudo que eu fiz é o Armagedon, a queda da Babilônia e o papel dos salvos na batalha final. Vamos lá, Apocalipse 16. Apocalipse 16, de 12 a 16. Todos acharam? E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e do mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas,
para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Por que eu falo que é um assunto que às vezes traz um certo conflito? Porque as pessoas acham que aqui é essa taça, essa praga é a grande batalha. O Armagedon, a praga é a grande batalha, aquilo ali é uma praga. Mas na verdade, quando a gente vai olhar, a sexta taça, ela é derramada, e é o que acontece com os rios? Eles secam, né? O rio Eufrates, eles secam, prepara o caminho dos reis do mundo. Ou seja, o Armagedon, o capítulo 16, quando vem tratar ali sobre a questão do Armagedon, não vem tratando ali exclusivamente da guerra em si, mas do preparo para a guerra, né? Esse preparo, a gente tem que levar em consideração que, por que há algumas divergências? Porque hoje em dia, a gente, por exemplo, vê, quem já viu aqui o filme Deixados para Trás? Aqui? Muitos já viram esse filme, eu também já vi esse filme. Tem uma moral interessante o filme, não tem? Tem uma moral interessante o filme. Mas o filme em si, ele traz uma ideia muito diferente da Bíblia sobre os últimos dias, sobre o Apocalipse, né? Sobre a volta de Jesus. E então, quando a gente pega essa ideia, que é uma ideia que a gente chama de futurista, né? A profecia ela vai ser dividida em 3 grandes blocos. Alguns interpretam ela, 3 grandes grupos interpretativos. Alguns interpretam a Bíblia como futurista. Tudo vai acontecer no futuro. Tudo vai acontecer lá no futuro. O Armagedon, que mais? Tudo no futuro. Nada no passado, nada no presente, mas só lá no futuro. Essa ideia tira o ser do foco. Não tira? Se vai acontecer tudo lá na frente, se não tem nada a ver comigo, logo então, o que tem eu com isso? Né? Outra linha segue a linha preterista, que tudo aconteceu no passado, justamente quando João escreveu, e nada mais vai acontecer. Essa turma leva em consideração a questão do arrebatamento secreto. Por quê? Como não tem mais nada na Bíblia para você entender, você cria um mecanismo para fazer com que as pessoas não desanimem. Então se inventou lá em 1950 essa ideia do arrebatamento secreto. Isso é um negócio relativamente novo, né? E aí tem uma linha que inclusive a Igreja Adventista segue, que é a linha historicista. A gente entende que a profecia ela começou num passado bastante distante, ela vem se desenrolando ao longo do mundo, e ela se culminará num futuro não muito distante. Essa é a interpretação que a gente segue. Então, a sexta taça aqui, ela é, digamos assim, a convocação, um ajuntamento. Por quê? Porque quando a gente chegar aqui em Apocalipse, quando a gente chegar aqui no preparo para a grande batalha, alguns pensam o seguinte, né? A batalha do Armagedon é uma batalha cósmica, é uma batalha de Deus e Satanás, um lutando daqui e o outro lutando de lá, uns anjos com as espadas reluzentes, e quando bate uma espada na outra, voa fogo de um lado para o outro, e aquela briga horrorosa. Outros dizem que é uma briga das nações, que ali, pegando do texto, é um negócio, porque quando você não tem uma linha de interpretação, você fica alternando, vira uma confusão danada. Aí uns acham que aqui vem falando de uma briga de nações. Os reinos vão brigar entre si, né? Tem um problema nessa ideia. Vão brigar entre si como assim, se eles estão todos juntos?
Não é assim? Aqui é o ajuntamento. O secar dos rios. Isso aqui que vem trazendo a ideia de quê? De que não tem mais nada que atrapalhe um ao outro. Para a gente ter uma ideia legal dessa questão, como era que acontecia? Por que aparece essa palavra Armagedon, né? Monte Her? Como é? Isso aqui acontece no tempo de Israel. Toda vez que alguém ia brigar, lá era o parquinho de diversão. Vai. Você quer entender melhor? Você lê 1 Reis. Lembra de Elias? Quando Elias, inclusive o Monte Carmelo, é o primeiro monte do lado do vale de Megido. É o quê? É uma campina enorme, plana, onde as pessoas, os exércitos, entrou em guerra. Porque tinha alguns tratados, né? E esses tratados já remetiam há muito tempo atrás. Qual tratado era? Olha, teve um período do mundo que era assim: olha, o meu país vai brigar contra o seu. Então a gente vai separar ali um lugar para o nosso exército ir brigar lá. O exército que sair vencedor, ele é dono da sua cidade. Entende como que é? Era o vale de Megido. Interessante, né? Hoje em dia tem guerra, ninguém dá nem aí, né? O pessoal fala que as pessoas evoluem, mas na verdade regridem, né? Quando tem guerra, ataca a cidade, mata todo mundo que tem lá, né? Lá na antiguidade já não faziam isso. Eles tinham os lugares de guerra. E Megido era um lugar de guerra. Eles iam para ali. Agora, a gente tem que olhar nesse campo aqui, um olhar do campo da guerra espiritual. E para que a gente entenda essa situação aqui, a gente tem que olhar muito bem o que aconteceu com Elias. Né? Elias, ele quando... Eu não vou ler agora porque é muito... Você vai encontrar ali, ó, essa história do capítulo 19, 18, 17, 20 de 1 Reis. Você vai ver lá a história de Elias. Essa briga foi travada por ali, na região de Megido. E a briga de Elias, era só uma briga militar? Era uma briga espiritual, não era? Era uma luta espiritual, a luta ali com Elias e os profetas de Baal. Por isso que a gente chama isso de intertexto. O que é isso? A gente, para ter uma ideia, a gente vai atrás de outros textos da Bíblia para entender o que aquilo está dizendo. Isso chama-se intertexto. Por quê? Porque senão a gente fica meio perdido sobre essa questão. Por que eu estou falando assim? Quando a gente chegar aqui em Apocalipse 16, eu estou colocando agora numa linha de acontecimentos da história do mundo. Quando a gente chegar aqui em Apocalipse 16, a gente nunca deve esquecer de Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos voltar um pouquinho antes, para a gente ver como é que está a condição dos reis da terra quando chegar aqui, ok? Vamos ver lá Apocalipse 6. Vamos voltar um pouquinho. Apocalipse 6, 15 e 16. Olha só como é que está Apocalipse 6, 15 e 16. Vamos ver lá? Diz assim: e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quando a gente chegar aqui nessa parte do ajuntamento, é que já vai estar noticiado que Jesus Cristo está voltando. E aí então os reis da terra vão se unir. Por quê? Porque Jesus está voltando. Agora eles vão se unir nesse caso ali. Eles vão se unir. Que batalha é essa? A questão é essa. Que batalha é essa? Quando Jesus Cristo estiver voltando, as máscaras cairão. Satanás vai estar revelado.
O povo de Deus, nessa situação aqui, já passou pelaquela perseguição de antes. Só falta agora uma situação. Quando chegar aqui, só falta uma situação. Primeiro, a gente tem que considerar uma coisa, né? Quem aqui acha que está salvo? Levanta a mão. Quem aqui tem certeza que está salvo? Levanta a mão. Ninguém tem certeza ainda? Tem. Quem não levantou, eu vou perguntar por quê. É brincadeira. Mas sabe, eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Quando alguém te perguntar, você tem certeza da tua salvação? Fale sem titubear. Tenho. Porque se você não tiver certeza da sua salvação, a sua vinda na igreja, pouca importância tem. Como é que você vem louvar a Deus se você não tem certeza de que foi salvo? Por que nós temos que ter certeza da salvação? Porque a salvação não é mérito meu. Sabe aquela coisa que você falou? Sabe aquilo que você fez com alguém hoje, ou ontem, ou semana passada? Sabe isso? Deus, quando chamou você, Ele já sabia que você ia fazer isso. Mas mesmo assim te salvou. Agora, para que você se salve, você tem que pedir perdão, não é? Perdão, Senhor, eu errei. Não é assim que a gente faz? E você, quem não pediu perdão hoje, vai orar para pedir perdão. Temos que pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Porque se eu não pedir perdão para Deus, eu estou perdido. E tem duas coisas que Deus não sabe fazer. Primeiro é negar perdão. Deus não nega perdão para quem pede. E Deus não mente. Essas duas coisas Deus não faz. Né? Então, quando alguém perguntar para você, olha, você está salvo? Estou salvo em nome de Jesus. Ele me salvou. E eu não quero e eu não largo a salvação. Estou salvo em Cristo Jesus. Só que o povo aqui do Armagedon tem uma diferença. Lembra, vocês com certeza já tiveram temas aqui sobre o fechamento da porta da graça. Como se dará o fechamento da porta da graça? Se dará em decorrência da retirada do Espírito? Quem estiver limpo? Quem estiver sujo? Acabou. Sabe, esse negócio de arrebatamento secreto, 7 anos aqui, é uma coisa que não faz muito sentido, porque você não vai ter uma segunda chance. Outro dia um rapaz falou assim, Deus tem um plano B. Eu falei, não, Deus tem um plano A. Na verdade tem um plano J, né? Jesus. Só tem esse plano, tem outro. O povo do Armagedon, irmãos, eles vão estar numa situação onde o Espírito de Deus já não está mais na terra. Já não está mais. Esse ajuntamento ali, de Apocalipse 16, ele vai se dar no momento onde o Espírito Santo já não estará mais na terra. E aí então, quem vai sobreviver aqui dessa turma? Quem serão? Sabe, irmão White fala assim, que lá no céu, todos nós teremos vestes brancas, mas tem alguns que vão ter uma veste branca com uma orla dourada. São essas pessoas aqui, do último. Sabe, essas pessoas, elas vão fazer o seguinte, elas não vão ter certeza da salvação. Olha só que negócio terrível. Por que elas não têm certeza da salvação? Porque quem me dá certeza da salvação? Espírito Santo de Deus. É Ele quem me dá essa certeza. E Ele não vai estar aqui. E as pessoas vão estar sabendo, Jesus está voltando. Lembra a angústia de Jacó? É aqui. Jacó está lá e vê o irmão. Ele não sabia se estava perdido, se estava perdoado, se não estava. E agora, o que é que eu faço? Dor no coração. Está vindo o Filho de Deus. E as pessoas não saberão se estão salvas ou perdidas. E aí então Jesus aparecerá. Só quando eles verem Jesus é que eles vão ter certeza da salvação. Só quando ver Jesus. Mas nós não precisamos passar por isso hoje. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha incansavelmente. Sabe, irmãos, a gente às vezes pensa que
como eu, meio desanimado, será se realmente? Outro dia desse eu estive a faculdade me chamou para teve um evento da faculdade, há pouco tem uns negócios assim estranhos, toda hora é festa, quando não é greve é festa. E eu fui para um coquetel. Eu não queria ir, um ambiente desagradável, mas vamos, o professor insistiu muito que eu fosse. Eu fui. Aí, estava marcado para quinta-feira. Aí na última hora, eu falei, Adriano, era sexta-noite. Eu falei, não vou, né? Sexta-feira à noite, obrigado, irmão. Sexta-feira à noite não é um lugar para mim, né? Aí o meu professor, esse que hoje é adventista, falou assim, Adriano, uma chance boa de você testemunhar. Lá não é aula, é só um coquetel. O que custa você ir? Eu falei, tá bom, eu vou lá. Quando cheguei, alguém conhece o Tuca aqui, não? Tuca é o teatro da PUC, grandão lá. Aí eu estou sentado, lá tem uma parte lá que eles fazem buffet. Estou sentado, desanimado, cansado, e doido para acabar, e eu ali em pé. Aí um rapaz estava comigo sentado no sofá, levantou para ir pegar o negócio, eu fui também, só estava comendo, né? Igual pombo. Daqui a pouco o rapaz chegou e falou, mas ele era vegano. Aí ele pergunta, será que tem alguma coisa aqui que eu possa comer? Eu falei, mano, isso aqui é ricota, pelo jeito aqui. Ricota, pode comer, isso aqui é vegetal, pode comer. Aí ele, onde eu moro não tem isso, ele mora na Índia. Eu falei, mas que legal, e conversa vai, conversa vem. Ele começou a me falar da vida dele, começou a me falar da família dele. Ele tinha sido dedicado aos deuses, e depois ele foi morar na Alemanha, e os deuses acompanhavam ele na Alemanha, e ele todo dia tinha que fazer um culto àqueles deuses, todo dia. Se ele não fizesse, ele não dormia, ele tinha náuseas, dor de estômagos, então ele tinha que fazer aquilo. Eu falei, olha, eu conheço alguém que pode te libertar, e esse alguém vai te libertar de tal sorte que esses demônios, ele não fala demônios, né, que esses deuses vão fugir de você, eles não vão querer saber de você. Mas como assim? Vai falar baixo. Eu falei, não, eu posso falar alto sem medo. Jesus, quando liberta, você realmente é liberto. E passamos 2 horas conversando. No final, eu falei, olha, eu quero orar por você. Fui orar. Daqui a pouco chega o meu professor de Direito Processual Penal e falou para mim, olha, você é um malandro, hein, Adriano? Eu falei, mas por que, professor? Eu pedi outro dia desse uma matéria em alemão, e você falou que aquilo doía nos seus ouvidos, e você passou 2 horas conversando em alemão com aquele rapaz. O que você me diz? Eu falei, professor, eu não sei falar alemão. Eu não falei alemão com ninguém. Falou, não foi, começou o debate. Esse professor, ele é padre. Eu falei, não é, não falou, vem cá. Chamou o rapaz, já estava quase indo embora. Começou a falar comigo, eu entendia que o professor falava alemão com ele, e ele falava comigo, eu entendia ele, e ele me entendia, mas eu não entendia o professor. Esse meu professor ficou louco por muitos dias. Ele me ligava na madrugada. Ele falou assim, olha, eu sou padre, sou da igreja há muitos anos. Por que Deus, é coisa de Deus, não tenho dúvida, mas por que Deus não me usou? Eu falo a língua dele. E eu pensando, poderia ter sido, né? Mas Deus, eu acho que estava preocupado mais era com ele do que com o outro. Deus trabalha ainda hoje. Não tem como a gente negar. É só você deixar. E mesmo que você não deixe, Ele vai fazer as pedras clamarem. Porque Deus quer isso para o ser humano. Ele quer que o ser humano conheça dele. Ele quer que o ser humano pelo menos tenha a possibilidade de escolher, que não nasça e vá se perdendo diretamente. Ele quer que ele tenha opção. E Deus dá essa opção. A batalha do Armagedon, meus irmãos, não vai ter mais isso. Vai ser o que você é de fato. Lembra quando a gente fala, irmãos, cuidado com o que você, com os nossos, com a tua vida. Sabe, Jesus não vai vir aqui só para transformar as pessoas. Eu tenho que me transformar, eu tenho que buscar essa transformação.
Eu não tenho que fingir que sou da igreja, que nada. Eu tenho que lutar contra a carne. Eu tenho que lutar contra a carne, não. Eu tenho que lutar contra essas coisas que fazem com que a minha carne seja escrava do pecado. Sabe? Jesus, ele vai fazer uma transformação, claro que vai. Sem a transformação que Paulo diz, né? E no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Sem isso, não teria como a gente ir para o céu. Ali, eu falo assim, ali é quando nós vamos deixar de ser uma igreja militante para ser uma igreja triunfante. Mas até lá a gente vai militar. E essa militância é contra as hostes do mal, é contra aquilo que nos escraviza, é contra aquilo que nos deixa presa fácil do diabo. E nós precisamos entender isso. Sabe, irmãos, nós temos que compreender que nós estamos dentro, no foco, na crista da onda da profecia. Nós não temos, vai ser lá, nós já estamos aqui, vivendo todo dia um pouquinho dessa profecia. Nós, na época do Armagedon, a perseguição já se cessou, irmão. Pouquíssimas pessoas vão estar ali. Pouquíssimas pessoas vão estar vivas no dia que Jesus. Pouquíssimas pessoas salvas, vivas no dia em que Jesus Cristo voltar. Por quê? Porque, irmãos, eu fico imaginando a perseguição desse tempo. Hoje, se a NASA tem câmaras lá no fim do mundo, que sabe tudo o que acontece aqui. Se alguém se move por qualquer lugar, eles sabem. Imagina só como vai ser isso na perseguição. Se não for Deus guiando, o que vai acontecer? Temos que confiar em Deus. Temos que insistir nesse caminho, irmãos. Nada é fácil. A história de Elias é um caminho seguro para a gente entender o que vai acontecer aqui em Apocalipse 16, de 12 a 16. É uma luta espiritual. Não é aquele negócio onde vai haver. Outro dia desse o camarada falou, desenvolveram uma bomba aí que vai atirar na camada de ozônio. Ele estava tentando me persuadir, era acreditar que o céu vai se esquentar 7 vezes mais, porque o camarada vai dar um tiro lá na camada de ozônio e vai furar a camada de ozônio. Eu falei, mesmo, é ar. Você vai furar o ar? Como é que é isso aí? Confia em Deus, meu irmão. Vai esquentar porque é do jeito de Deus. E essa temperatura vai ser generalizada. Não. Pode ficar. Confie no Senhor. Agora, sabe por que se inventaram essa ideia? Outro dia desse assim, está no avião, puf, sumiu. Está não sei aonde, puf, sumiu. As pessoas têm medo de sofrer pelo amor de Deus. Por isso que inventaram isso. Porque quando você fala para alguém, olha, você pode sofrer pela fé que você professa. Ninguém quer. As pessoas querem andar de iate, quer saber de perseguição. As pessoas querem o carro do ano, ter o melhor emprego. Se a mulher tiver ruim, eu troco ela logo por outra, e acabou, não. Perseguição. Então eu inventei esse arrebatamento secreto. Para quê? Para iludir as pessoas. Para tornar frágeis, gente fraca. Sabe, irmãos, muitos vão morrer. Não vão ser arrebatados não, viu? Muitos velhos, muitas grávidas vão morrer antes. Não vão ser arrebatados não é coisa de arrebatado, vai morrer mesmo. Vai chegar assim, gente, por que morreu? Não sei. Morreu, sei lá, múltiplas falências dos órgãos. Mas vai morrer. Não é arrebatado não. Só vamos ser arrebatados quando? No ressoar da primeira trombeta. Não é assim que a Bíblia diz? Ali sim. Fora disso é tudo conversa furada. E aí a gente vai pegar aqui, e esse texto de Apocalipse, ele é muito legal. A gente vai lá no Apocalipse 7, de 1 a 17, falando sobre os 144 mil. Não vamos ler esses textos não, meu irmão, porque senão, aí vai falando sobre os selos, né? A gente não vai, sobre os selados, não vai tratar, uma hora, quem sabe, a gente trata desse assunto aqui, mas não é o tema em questão. Eu quero também mostrar aqui que em Apocalipse 16, vem falando lá sobre espíritos
Não vai falar lá? Como é que diz lá, Apocalipse 16? Vamos lá no texto que a gente estava antes. Apocalipse 16, versículos... E ali no versículo 14, fala assim... versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta... Cadê aqui, né? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, porque são espíritos de demônios. Sabe, meus irmãos, em 1844, esses espíritos foram disseminados pelo mundo, através do espiritismo. As irmãs Fox, lembram? Não sei se vocês, as irmãs Fox são as precursoras de tudo isso daí. A irmã White fala assim, olha, ela não conhecia ninguém desses aí. E ela fala assim, olha, Satanás por esses dias está desenvolvendo um movimento que vai atingir o mundo inteiro. E o espiritismo atingiu o mundo inteiro ou não? Irmãos, está embrenhado em tudo quanto é lugar, irmãos. Todo lugar tem espiritismo, irmão. E às vezes até dentro da igreja, você vai brincar, vem um irmão com uma ideia e traz para cá. Porque é muito forte isso daí. É muito forte esse negócio aí, meus irmãos. Aquele negócio da meritocracia, sabe? Gente, é um negócio absurdo. Esses espíritos, olha só, desde quando já estão aí, meus irmãos? Você chega... Será se no Islã tem espiritismo? Eu comprei um Alcorão outro dia desse. Eu estava fazendo um trabalho da faculdade, e aí eu comprei um Alcorão, estava lendo o Alcorão. Meu irmão, o Alcorão é uma mistura, eu sempre brinco, né? O Alcorão é uma mistura de congregação, com catolicismo, com mormon. Juntou essas 3 aí, dá um muçulmano certinho. Espiritismo puro. Será que a gente encontra espiritismo no meio evangélico? Para onde as pessoas vão quando morrem? No meio evangélico. A maioria, né? Foi para a glória. Oh, lá no céu está tendo festa hoje. Ele acha que a festa é porque chegou, vamos botar aqui um pandeiro, sei lá, alguma coisa. E vamos fazer uma festa que fulano chegou. Para se juntar. Não é assim? Sabe, irmãos? É a deturpação da palavra de Deus. Eles vêm deturpando, mas nós acreditamos nas profecias, e estamos alertados quanto a isso. Não estamos? Sabe, irmãos, às vezes eu vejo o adventista desviado. Irmão, que tristeza, irmão. É um negócio assim que me corta o coração. Porque aqui você no mínimo teve o mínimo. Você conhece, nós conhecemos, não é? Outro dia desse encontrei um irmão lá numa situação. Falei, meu irmão, o que está fazendo aqui? Irmão, decepcionado. Eu falei, então tá, quando Jesus Cristo chegar, você fala que está decepcionado com ele. Me decepcionei, Deus, não quis saber. Ele vai falar, não filho, tudo bem, você se decepcionou, vem para cá. Se fosse assim era bom, né? Mas não é assim não. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, irmãos, enfim, é que uma hora é pouco, né, para gente, sabe, irmãos, aquilo que acontece ali no Armagedon é mais ou menos o que acontece ali com o povo de Israel quando sai do Egito. Você lembra o povo segurando, e Deus solta o meu povo, e aí depois lá em 11:6, que morrem os primogênitos, ele liberta o povo, não é assim? Ele liberta o povo. E o povo vai. O povo se sentiu seguro no deserto? Quando estava fugindo? Estava seguro ali para eles? Se não fosse Deus, sobreviveria algum? Todos morreriam. Mas Deus, assim como fez com aquele povo, fará com o seu povo naquele grande dia. Ele protegerá. Eu não sei se mas antes disso acontecer, seremos perseguidos. Pais vão ser separados dos filhos, esposas separadas dos esposos.
a igreja vai ser desfacelada, nada vai ter. Até esse momento aqui. Ou seja, o Armagedon, irmãos, é um momento de grande alegria e não de terror. O Armagedon está falando assim, olha, está vindo o mestre, estão se ajuntando, mas estão se ajuntando por quê? Porque viu que não deu mais certo nada. Jesus Cristo está voltando. Sabe, irmãos, eu sempre falo o seguinte, olha, nós hoje vivemos por um tempo de paz. Você sabe o que um exército faz no tempo de paz? Ficam treinando, irmão. Fica treinando, irmãos. A gente não pode ficar aqui engordando. E o treinamento é o quê? É dando condicionamento físico, psicológico, não é assim? Para a guerra. Esse é o treinamento. Eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter esse treinamento aqui. Treinamento através da oração, da leitura da Bíblia, vindo para a igreja, dando estudos bíblicos. Eu tenho que treinar, é tempo de paz, mas não é tempo de parar. Porque de um momento para outro, vai vir repentina destruição, acabou. É nesse momento que a gente tem que mostrar, sabe, irmãos, ser crente dentro da igreja é coisa boa. Aqui dentro da igreja a gente tem até medo de falar com um tom mais áspero com o irmão, né? Com medo do irmão ficar, gente, não pode. Vê um irmão aqui, a gente fala, moço, será que você não deu bom dia para fulano? É bom demais ser crente dentro da igreja, irmãos. Isso aqui sabe, é maravilhoso. Agora eu quero ver mesmo é lá fora, no seu dia a dia. É lá que diz quem é e quem não é. E eu não preciso aqui falar para você se você é ou não. Você sabe se você é ou não é. E se você não é, esse é o momento de ser. Se você não está, Senhor, Deus vai dar poder, força para que você vença e consiga. Porque nós precisamos. Não vai ter meio salvo, meio perdido, não vai ter. Não, lá vai ter os salvos e os perdidos. Sabe, irmãos? E aí Satanás vai ficar preso e vai voltar depois do milênio. Aquelas pessoas que não subiram vão tentar regimentar todos. Lembra, né? Para tomar a cidade santa. Já pensou que tipo de conversa que Satanás vai ter com essa turma? Eu fico imaginando, irmão. Rapaz, como é que aquele camarada lá, ladrão, miserável, foi salvo e tu não? Por quê? O que ele era melhor do que você? Só porque você deu uns deslizes aí? Olha só, foi de igreja há tanto tempo e não se salvou. Aquele cara lá, 2 meses de igreja, 2 dias está salvo. Que negócio mais estranho é esse aí? Deus não é justo, não. Isso vai ser a conversa que Satanás vai ter com a turma, irmão, para tentar regimentar essa turma, para tentar tomar a cidade santa. É uma prosa ruim de ouvir. Oxalá que nenhum de nós estejamos nesse meio aí. Sabe, irmão, nós somos feitos para ser salvos. Você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para representar o reino dos céus. Tem uma coroa para você. Você é rei. E sabe, outro dia desse eu perguntei para os irmãos assim, olha, o que você vai fazer no céu? Um falou, eu vou dormir. Eu falei, está cansado, tá? Porque olha, eu vou te falar, é tempo para dormir, né? Outro falou, eu vou cantar. Eu falei, menino, tu está querendo cantar? É muito tempo, eternidade cantando. O que você vai fazer no céu? Sabia, a maioria das pessoas nem sabe o que vão fazer no céu. Só quer ir, né? Uma vez eu estava em Curitiba, e aí lá tem aquelas jardineirinhas que saem andando pela cidade, né? E todo mundo e tal, eu quero ir também, né? Não, eu não vou, eu só quero ir. Quando cheguei lá, eu fui passar nos mesmos lugares que nós já tínhamos passado, né? Paguei caro, que aquilo é caro pra caramba, né? Para passar nos mesmos, só queria ir. Tem gente que só quer ir, não sabe o que vai fazer lá, o que tem lá, por quê? Sabe, eu vou terminar aqui lendo um texto para a gente. O que você vai fazer no céu? Quando alguém te perguntar para você, o que você vai fazer no céu? Você vai responder um monte de coisa. Mas isso aqui é padrão. E aí você vai ver que o céu não é um lugar para qualquer. Olha só, vamos lá. Abre sua Bíblia em Efésios. Efésios 2. Eu não vou mais passar do horário, porque... Efésios capítulo 2, os versículos 6 e 7. Efésios 2, 6 e 7.
e nos ressuscitou. Aqui é Paulo falando. E nos ressuscitou, falando aqui já na glória, ok? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a gente não vai ter tempo para explicar da graça de Jesus. Nós vamos passar a eternidade falando como foi que Ele conseguiu salvar-nos. Mundos não caídos. Eu fico imaginando, irmãos, você está num dia e fala, olha, você vai para um lugar distante do universo. Eles querem ouvir você. Eles querem ver o seu testemunho. Eles querem saber de você. Eles não caíram. Você caiu. Mas eles querem ouvir de você, como foi que você conseguiu chegar até aqui. E você não vai ter palavra a não ser falar o quê? Pela graça de Jesus Cristo. Olha, irmãos, as coisas que a gente vai fazer no céu, é coisas incríveis. Deus não chamou a gente para ficar cantando lá no céu o tempo todo, muito menos dormindo o tempo todo. Ele está chamando a gente para lá no céu, para testemunhar dEle. Para testemunhar do que Ele fez por mim e por você. E eu vou perguntar para você, a sua vida serviria de motivação para outros, de outros lugares? Se alguém abrisse a sua Bíblia, a Bíblia da sua vida, levaria essa pessoa aos pés de Cristo? Pense nisso. Esse é o céu. Construa a sua história. Viva a sua experiência com Deus. Não tenha medo, se entregue a Ele e deixe Ele fazer maravilhas em você. O mundo está observando você e a sua Bíblia está sendo escrita para edificar outras pessoas. Oxalá que se o Armagedão fosse amanhã, nós pudéssemos estar preparados. Mas um dia vai chegar. E talvez nós vamos nos deleitar lá na glória com as histórias dos irmãos que passarão por ela. Enquanto esse dia não vem, se apegue a Jesus. Está difícil, muita tentação, não está resistindo. Se apegue a Cristo. Ele é o teu Deus. Você não tem poder, mas Ele tem. E Ele te faz vencer. Eu não sei qual o tamanho da tua luta. Eu conheço um pouquinho o tamanho de Deus. E pelo pouco que eu conheço de Deus, a tua luta está vencida. É só você colocar nas mãos deles. Feliz com a tua igreja. Ela nunca esteve feliz com a igreja denominacional, mas muito mais raivoso com a igreja pessoal. Senhor, põe a tua mão sobre cada um desses teus filhos. Que eles sintam que no meio da batalha o Senhor está com ele. Dê a cada um desses teus filhos aquilo que eles necessitam para suprir as necessidades da sua casa, dos seus filhos. Mas dê a eles sabedoria e poder para vencer e destruir o reino de Satanás. Guarda cada um deles, ó Pai. Livra-nos dos males. Leva em segurança para suas casas. E dê a eles a certeza da tua salvação. E que logo em breve, essa igreja tão atacada vai triunfar em nome de Jesus. Amém.